Gente, o tema que eu gostaria de estar compartilhando com vocês é esse que o pastor vai estar colocando aqui: vencendo em 2020 através da oração. Quantos querem ter um 2020 sobrenatural? Amém. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para você. Vencendo em 2020 através da oração. Irmãos, quando nós estudamos a vida dos principais personagens bíblicos, também quando a gente começa a estudar a vida dos heróis da fé mais contemporâneos, como por exemplo o Moody, o John Wesley, o Carlos Finney, Jonatas Edwards, e até tantos outros aí, homens, né? John Banner. É interessante, você vai notar que todos esses homens venceram. Eles deixaram uma marca nessa terra amaldiçoada, porque foram homens e mulheres de oração. E eu creio que nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na face da terra, porque eu acredito que o tempo está afunilando mesmo, que Jesus está às portas, e nesses últimos dias, irmãos, que nós estamos vivendo na face da terra, a igreja, os cristãos que vão prevalecer, são as igrejas, os cristãos que realmente oram. E eu não estou falando, com todo respeito, daquela reza que alguns fazem, de fazer um Pai Nosso, né, e sair para o seu dia. Não, eu estou falando de uma vida de oração intensa, profunda, séria e perseverante. Estou falando de homens e mulheres que realmente tiram tempo de qualidade para passar com o Pai. Pessoas que não saem, né, ou não acordam e vão trabalhar como loucos ou como loucas, sabe, e sem tirar realmente esse tempo. Não, estou falando de pessoas que vão vencer, pessoas que realmente aplicam, tiram tempo de qualidade para passar na presença do Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês um texto bíblico que registra parte da oração de uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia, que se chama Ana. Porque Ana é um exemplo de mulher, de oração, para todos nós, mas você sabe que especialmente para você que é mulher, porque como eu disse aqui pela manhã, fazem 21 anos que eu estou servindo Jesus. Eu me lembro que ainda quando eu me converti, as mulheres parece que elas oravam mais. Por exemplo, os círculos de oração que tinham e ainda tem algumas igrejas, eram compostos por mulheres. As mulheres estavam à frente. Hoje está mudando. Infelizmente, a gente tira aqui pelo amanhecer com Deus. Os homens oram mais do que as mulheres. E não que exista uma competição. Seria muito bom que tanto os homens quanto as mulheres assumissem realmente uma vida intensa, profunda, perseverante de oração. E Ana é um exemplo para nós. Eu quero estar dando para vocês aqui parte da oração dessa mulher chamada Ana. Eu não vou pregar sobre Ana, eu só quero usar a parte da oração que ela fez para nós aqui basearmos a mensagem. Depois, se você quiser estudar a história de Ana, você estuda o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 2 ali, que vai falar um pouco sobre a história de Ana. Mas diz assim o texto, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Então Ana fez o que, igreja? Orou. Então Ana orou. E olha a oração dela. Eu estou lendo aqui na NVT, nova versão transformadora. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro, porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as ações de todos. O arco dos poderosos foi quebrado. Os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida.
O Senhor faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha, mas também o Senhor exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre ele firmou o mundo. Versículo 9: Ele, Deus, protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Você acabou de acompanhar uma parte de uma oração que está registrada na Bíblia, que foi feita por Ana, e eu achei bem oportuno estar usando parte dessa oração como base para essa reflexão, porque é interessante que na oração de Ana nós aprendemos que quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem age é Deus. Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele levanta, Ele abate. Deus Ele faz, Deus Ele faz. Só que Ana, ela termina a oração dizendo: pois ninguém vencerá só pela força. Tem uma versão que fala que o homem não vai prevalecer pela força do seu braço. E hoje eu vejo muitas pessoas dentro das igrejas querendo vencer na própria força do braço. Pessoas que querem vencer, como diz aqui Ana, pela tua própria força. Talvez a tua pergunta é: pastor, como eu sei se eu estou fazendo classe, fazendo parte da classe dessas pessoas que querem vencer pela força do braço? Bom, se você é um cristão que ainda não assumiu na tua vida um tempo para Deus de oração, como eu já disse, oração profunda, oração realmente intensa, se você ainda não aplicou a tua vida para tirar um tempo do teu dia, para estar investindo tempo com Deus, com todo respeito, você faz parte da classe de pessoa que quer vencer pela força do braço, fazer do seu jeito. E talvez o teu 2019 não foi da maneira como você gostaria que fosse, mas não foi por culpa de Deus. É porque talvez você esqueceu aquele que faz, aquele que opera, aquele que levanta, e você tentou viver da maneira como você quis. Então, eu não consigo entender, irmãos, porque se você é um recém-convertido, é aceitável, a gente realmente, não é que é aceitável, é compreensível. Se você converteu faz meses, você acordar e sair para trabalhar sem tirar tempo com Deus, mas eu não consigo entender como alguém que está tanto tempo dentro de uma igreja, que se diz cristão, que diz que já recebeu Jesus, que nasceu de novo, pode acordar e não tirar um tempo de qualidade com Deus, para orar, para falar: Senhor, quero apresentar o meu dia, quero te agradecer, eu quero te adorar, e passar aquele tempo profundo com Deus, ler a palavra de uma maneira também profunda, adorar, tirar um tempo com Deus. Não dá para entender, porque, irmãos, a Bíblia, ela fala muito sobre a importância e a necessidade de uma vida de oração. É impossível um cristão viver verdadeiramente como cristão aqui nessa terra, como discípulo de Jesus, sem assumir uma vida de oração. Mas não é sobre a importância ou a necessidade da oração que eu quero falar, porque isso você já sabe. Eu quero falar um pouco nesta noite com vocês sobre alguns benefícios de uma vida de oração. O que você recebe na sua vida quando você assume uma vida de oração? Quando você realmente passa a ter prazer no tempo, no momento com Deus, a cada dia, de uma maneira perseverante. Então eu quero estar falando sobre alguns benefícios de uma vida de oração, para que você possa, a partir, não só em 2020, mas a partir de 2020, vencer através de uma vida de oração. Então o primeiro benefício que nós temos de uma vida de oração: quem ora mais, cansa menos. Sabia disso? O cristão que realmente tem uma vida de oração séria, intensa, profunda com Deus, o cristão que ora mais, ele cansa menos. E Jesus é o nosso exemplo em tudo, e nisso também, porque, irmãos, ninguém jamais trabalhou como Jesus trabalhou na face da terra. Como ele mesmo dizia: o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então ninguém trabalhou como Jesus. Mas olha o que Jesus, ele disse, impressionante, Mateus 11, versículo 28
até o versículo 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, você que já leu, conhece os evangelhos, você sabe que sempre havia multidões de pessoas seguindo Jesus, sugando Jesus. Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus pregava e Jesus ensinava, mas você nunca viu na Bíblia Jesus cansado. Eu não estou falando do cansaço físico, porque fisicamente falando ele se cansou, porque ele se fez homem como nós. Então você tem na Bíblia algumas citações dele descansando, dele dormindo, mas não espiritualmente falando, como hoje acontece. As multidões que seguiam Jesus, a Bíblia fala que Jesus olhava para elas e tinha íntima compaixão, porque elas estavam como ovelhas sem pastor, elas estavam oprimidas, elas estavam cansadas, e Jesus dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. E hoje, irmãos, hoje nós vivemos em uma geração que está totalmente indisposta, geração de cristão que não tem disposição, muitas vezes, nem para estar participando dos cultos. Vivemos uma geração de cristãos inconstantes, que muitos não conseguem sequer participar de um culto na semana durante um mês. Uma semana está aqui, outra semana está desanimado, outra semana está fraco, outra semana está cansado. E sem dizer a liderança, pastores preciosos que às vezes não conseguem dar sequência, mas por quê? Se cansam muito fácil, e quem ora mais, cansa menos. Há uma frase, irmãos, que eu gosto dessa frase, que diz o seguinte: oração, está aqui no telão, oração, olha só, é o combustível do cristão. Crente que não ora, está parado ou andando empurrado. Isso pode ofender você, e essa não é a nossa intenção, porque essa é uma palavra de vida, que a gente quer realmente que você saia daqui ministrado pela palavra de Deus. Mas com todo respeito, essa é uma verdade. O cristão, a oração é o combustível do cristão, e o cristão, o crente que não ora, ou ele está parado, ou ele anda empurrado. Sabe aquela pessoa que você tem que ir empurrando ele? A gente tem um discipulado aqui, 1 a 1, que a gente tem esse cuidado pessoal, ministerial, mas tem pessoas que você tem que empurrar, acontece alguma coisa, eu quero parar, eu vou desistir, eu estou cansado. Por que isso acontece? Porque ora um pouco, e quem ora pouco, cansa mais, desiste mais, para mais. Então o primeiro benefício aqui de uma vida de oração, irmãos, quem ora, cansa menos. Quem ora, cansa menos. E isso daqui se aplica também na vida secular. Às vezes você vê cristão que tem uma disposição fora de série, fala: meu Deus, esse cara parece incansável. O outro cristão parece que qualquer coisa está cansando. Vai ver a vida de oração, porque o nosso poder emana de Deus, irmãos. Quanto mais próximo de Deus nós estamos na oração, mais nós então nos nutrimos desse poder, dessa unção, desse descanso. O segundo benefício de uma vida de oração: quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Você sabia disso? Quem ora tem mais força, tem mais poder, tem mais graça, tem mais unção para vencer as dificuldades, e as dificuldades vêm sobre todos. Há uma frase que eu gosto muito também, que diz que quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. Eu vou repetir: quem se ajoelha diante de Deus não se curva diante de nenhuma dificuldade. E aí você começa a entender o porquê tantos cristãos param, desistem de Jesus, da igreja, do ministério, na primeira dificuldade, na primeira adversidade, na primeira provação. Param. Por quê? Porque muitas vezes não está conectado com Deus através de uma vida de oração. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aqueles que permanecem em mim, vida de oração, aqueles que permanecem em mim, a minha palavra permanece nele, esse que vai dar muito fruto. E muitas vezes, irmãos,
a falta de oração faz com que nós nos sucumbimos diante das dificuldades. Há um texto do profeta Isaías, que eu quero estar lendo aqui com vocês, Isaías 40, versículo 29, diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia! Quem ora tem mais força para vencer as dificuldades, os desafios da vida, as tribulações da vida. O texto aqui de Isaías diz que Ele, Deus, Jesus, fortalece o cansado e Ele dá grande vigor ao que está sem força. Mas quando a gente espera nele, quando você para na presença de Deus para ouvir a voz dele, gente, com todo o respeito, vamos parar de falar assim: não, pastor, eu oro, eu estou assim, eu não tenho tempo de oração assim, mas eu oro igual a Bíblia fala, sem cessar, porque eu estou na moto, eu estou orando, eu estou no carro, eu estou orando, eu estou trabalhando. Irmãos, vamos parar com isso. Se a gente não consegue tirar um tempo de qualidade, nada contra orar na moto, no carro. Eu até disse pela manhã, hoje quando eu vim para a oração, eu vim falando com o pai lá da minha casa, aqui mesmo, na moto, ali em voz alta, muito gostoso. Mas o tempo com Deus é insubstituível. Esse tempo que você para, que você fala: Senhor, agora é o Senhor e eu, sem celular, porta do quarto fechadinha, não é minha audiência com o Senhor. Aí você tira meia hora, 40 minutos, vai estendendo o teu tempo. Mas tão importante quanto estender, você aprofundar esse tempo com Deus, é você pegar a Bíblia e você falar: Senhor, eu quero ler, mas eu quero que ela queime no meu coração, como queimou o coração daqueles dois discípulos da caminho de Emaús. E aí Deus vai falar com você. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai ser fortalecido, você vai receber força, graça, vigor para você vencer as dificuldades e os desafios que você tem a cada dia. Então, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. E olha aqui para mim, irmãos, a regra é a seguinte: quanto mais lutas, quanto mais adversidade, então você tem que intensificar o teu tempo de oração. Porque tem gente que fala: pastor, perdi o ano, eu parei de orar, parei de pegar. É luta, querido, é luta. Quanto mais luta, mais dificuldade. Ou desculpa, quanto mais luta, tem que ter mais oração. Quanto mais dificuldade, mais oração. Porque o diabo, ele se enlouquece quando vê que um cristão, ele está passando por dificuldades, e ao invés de ele murmurar, ao invés de ele ficar reclamando, ao invés de ele ficar projetando a culpa em tudo, em todos, ele entra naquele lugar e ele intensifica a oração, o clamor dele. Porque o diabo, ele não suporta um cristão quando dobra o joelho, irmãos. O diabo fala: olha, eu vou tirar a dificuldade desse camarada, porque quanto mais eu agravo a situação no casamento desse homem, nas finanças, mais esse homem ora. Então, irmãos, quem ora tem mais força para vencer as dificuldades. Eu repito, com muito carinho e respeito, quantas pessoas estão aí parando, travando por conta das dificuldades, e provações e tribulações. Irmãos, fazem parte da nossa vida, não só do cristão, como daquele que não serve a Jesus. Jesus disse que a chuva, a tempestade, o vento vem sobre aquele que resolveu, aquele que decidiu edificar a tua casa na rocha, mas aquele também que edificou na areia. Agora a questão é que quando você edifica a tua vida em Cristo Jesus, a rocha é eterna, e você assume uma vida de oração, se cumpre na tua vida aqui, irmãos. Esse texto, ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor àqueles que não têm força, e os que esperam no Senhor subirão com asas como águia, vão correr e não vão se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. O benefício de uma vida de oração é assim que nós vamos vencer 2020, 2021, 2023, assumindo uma vida de oração. E eu tenho orado: Deus, levanta essa igreja como uma igreja que ora, uma igreja que interceda, uma igreja que tenha prazer nesse lugar chamado oração. Terceiro benefício:
Olha só, quem ora, produz. Você sabia disso? Quem ora, produz mais. Quem ora, produz mais, irmãos. Às vezes você vê pessoas que estão em Cristo, que estão na igreja, falando: olha, eu não entendo, parece que tudo que eu faço não produz, as coisas que eu faço não dá certo, eu coloco as mãos aqui, o negócio não flui, eu faço outra coisa, aí eu vou mudar de ramo, eu vou mudar de profissão, e nada dá certo. Eu estou na igreja, estou no diaconato, não funciona, vou para o louvor, não vai, não nada, eu não consigo produzir. Está faltando oração, meu irmão, está faltando vida com Deus, porque talvez você está tentando fazer como Ana terminou a oração dela, na força do braço, aí não dá certo. Quem ora mais, produz mais. Eu quero usar esse texto de Eclesiastes para você entender isso. Olha só, Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o quê? O sucesso. Mas não é sobre a sabedoria que eu quero falar. Eu gostaria de aplicar essa oração naquilo que nós estamos aqui aprendendo. Então, acho que todos sabem o que é um machado, né? Sei lá, aquela lâmina que coloca na ponta do carro para você cortar a madeira, para você cortar uma árvore. E aqui a ideia é a seguinte: o que o sábio Salomão está falando pelo Espírito? Se você vai cortar uma árvore com machado, e esse machado está cego, ele não está molado, né? O que vai acontecer? Você vai ter que golpear com mais força. E aí, quanto mais força você emprega, mais você cansa, o tempo se estende e você não consegue fazer a tarefa. Mas se você afiou bem o machado, o mesmo trabalho você vai cansar menos, vai produzir mais e vai fazer num tempo menor. Então, aplicando isso na oração, irmãos, é isso. É isso. Quanto mais você ora, mais você produz. Presta atenção no que eu vou falar para você. Você sabia que nós produzimos muito mais em um dia, orando 40 minutos, uma hora, meia hora, do que durante toda uma semana sem orar? Você pode passar a semana inteira sem orar, você vai, parece que não produziu, sua semana parece que não deu certo. Mas quando a pessoa ora, ela prioriza isso, ela tem uma vida de oração séria, intensa, profunda, as coisas funcionam. Como eu disse pela manhã, às vezes você vai fazer algo no teu trabalho, na tua casa, e você fala: Senhor, não estou dando conta de fazer isso, me ajuda, Espírito Santo. Daqui a pouco o Espírito Santo está lá, te dando a direção, você fala: poxa, eu já fiz, olha, o negócio produziu. Você coloca as mãos para fazer algo: vou fazer isso aqui, vou fazer isso aqui, eu vou tentar fazer isso aqui, está tudo certo. Por quê? Porque quem ora mais, produz mais. E irmãos, a regra é a mesma que eu disse em relação à dificuldade. Quanto mais trabalho você vai ter no dia, mais você tem que ter oração. Porque o diabo, ele tenta enganar você e eu, presta atenção. É por isso que o diabo tenta encher a nossa agenda. É por isso que o diabo, a primeira coisa que ele quer que você faça quando você acorda é pegar o teu celular, é ver o WhatsApp, é ver o Facebook, é ver as notícias. O diabo não quer que você ore. Então ele tenta te atarefar. E já que a gente está falando de celular, a gente pode usar o celular como exemplo do que eu estou dizendo para você. Quanto mais trabalho que você tem, mais oração você tem que ter. Porque imagina que você tem o seu celular, e aí você usa pouco o celular, então você vai precisar recarregar pouco. Às vezes você passa o dia todo, até 2 dias, sem recarregar. Por quê? Porque você usou pouco. Mas se você trabalha muito com o celular, se ele é teu instrumento de trabalho, às vezes chega um meio-dia, você precisa carregar. Por quê? Porque você usou muito. Aplicando na oração, gente, é isso. Quanto mais você tem tarefa no dia, mais você tem que orar, mais você tem que recarregar a tua bateria espiritual através da oração. Mas infelizmente, irmãos, não é isso que nós fazemos. Não é isso. A gente começa o dia desesperado. Por exemplo, eu não sei se você já fez um planejamento do teu amanhã, da tua semana. Então, pastor, amanhã, olha, eu tenho um monte de tarefa. Então significa dizer que você precisa estender o teu tempo de oração, acordar cedo, sacrificar 20, 30 minutos para falar: Senhor, eu quero colocar todo o meu dia na tua presença, porque eu quero te glorificar, eu quero fazer
tudo conforme a tua palavra nos ensina. Quero fazer com toda a minha força, quero fazer para a tua glória, eu quero fazer com alegria, eu quero fazer com satisfação. Mas hoje, irmãos, as pessoas não têm tempo, ou elas não têm disposição para orar, mas têm disposição para fazer um monte de coisa. Você encontra pessoas que sempre dão desculpa para não orar, para não ter tempo com Deus. Ah, pastor, eu trabalho muito, sabe? Ah, pastor, irmão, por que você não vem aqui no amanhecer com Deus orar? Ah, pastor, eu trabalho, sabe? Não dá tempo, final de semana eu estou cansado. Eu disse pela manhã, pelo culto aqui na manhã, que às vezes eu fico envergonhado como cristão, representando a classe cristã. Não estou falando de uma igreja local, estou falando de cristão, porque a gente sai da nossa casa para vir orar aqui na manhã, 6 horas, 6 e pouco, amanhecer com Deus é das 6h30, 7h30, todos os dias, para você que quer orar. Ah, pastor, eu não oro na minha casa porque é muita gente, sabe? Então vem orar na igreja. Você pode usar esse tempo, às 6h30, 7h30, a igreja está de portas abertas. Mas sabe que me envergonha como cristão, irmãos? Eu saio da minha casa, academia aberta, cheia de gente, às vezes um domingo como esse, 6 horas da manhã, gente que trabalhou a semana inteira, correndo, andando, pedalando, e nós não temos disposição para orar. Nós não temos disposição para orar. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a igreja está assim oprimida, a igreja está cansada, a igreja não tem disposição para nada, a igreja começa algo e não termina. Por quê? Porque não ora, porque não tem disposição, porque, gente, eu disse há pouco aqui no Tadel que nós tivemos, a gente está tão habituado a ouvir que a salvação é pela graça, que a gente acha que graça não tem valor nenhum. Ah, Jesus já fez tudo, eu não preciso fazer nada, está errado. Semana que vem, se o Espírito Santo me dá graça, eu quero falar sobre ele. Você vai entender que a obra da salvação, Jesus efetuou ela plenamente na cruz, mas você precisa cooperar com ela. Eu tenho aprendido que graça não é o oposto de esforço, graça é o oposto de mérito, mas o esforço tem que estar presente na vida do cristão. O próprio Jesus, ele disse em acho que Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, faça-se violência para entrar no reino de Deus, e é pela força que você se apodera dele. E não é força do braço, é empenho, é dedicação, é aplicação, é você falar para o sono, eu vou orar. Não adianta, se você acorda às 6 horas, fala, eu vou acordar às 5h30, meia hora não vai me resolver o meu problema, mas eu vou investir no reino de Deus. Eu vou investir. Quem ora produz mais. E eu quero terminar aqui nesse quarto benefício. Pode passar, pastor. Olha só, quarto benefício de uma vida de oração: quem ora manifesta mais o fruto e os dons do Espírito Santo. Você sabia disso, irmãos? A pessoa que tem uma vida séria de oração, ela produz mais o fruto e os dons do Espírito Santo. Hoje a gente vê cristãos preciosos, irados, pessoas que pavio curto, qualquer coisa está ofendendo todo mundo, não consegue suportar uma pressão que está espanando com todo mundo. Mas por quê? Porque muitas vezes não é porque não é um cristão, porque se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu acredito que se você realmente recebeu de todo o teu coração, você é salvo. Não é essa a questão. A questão é que muitos não conseguem manifestar a vida de Jesus nele. O texto de Gálatas 5, 22, 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há alegria. Agora você vê que tem cristãos, gente, que um dia está de um jeito, outro dia está do outro, mal-humorado, chega na segunda-feira, bom dia, cara fechado, briga com a esposa, briga com o esposo, não respeita, e fala palavrão, e por que, pastor? Não é cristão? Eu não estou questionando, mas não consegue manifestar o fruto do Espírito, porque está vivendo longe de Jesus, não tem vida com Deus, vem para a igreja uma vez por semana, vai numa célula. Isso não é ser cristão, filho. O cristianismo, a essência do cristianismo é relacionamento com Deus. Se você não criar esse santo hábito de você ter tempo assim é profundo com Deus, você nunca vai vencer na sua vida. Eu não estou dizendo vencer só em relação a conquistas materiais.
Eu estou falando em você vencer espiritualmente, emocionalmente, viver uma vida santa, uma vida que aonde você chega, as pessoas conseguem enxergar Jesus na tua vida. É muito bonito, presta atenção. Quando você vai participar de um certo ambiente que você é desconhecido, um trabalho novo, um colégio, e você começa a fazer o teu ciclo de amizade, você nem fala de Jesus. Você não, porque tem gente que acha que se identificar como cristão é glória a Deus, aleluia, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, né? Vou fazer uma oração bem alta. Irmãos, isso não impacta a vida de ninguém, não. Agora é legal quando você chega, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que tem intimidade com o Pai, você é uma pessoa que tem audiência com Deus todos os dias, você é cheio do Espírito, você manifesta o Espírito, então você conversa com a pessoa. Um dia, no segundo dia a pessoa fala: Pai, você é religioso, você é cristão, o que você é? Pô, cara, eu sou um cristão, eu sirvo Jesus. Fala: rapaz, parece mesmo, você é uma pessoa tão calma, uma pessoa educada, uma pessoa mansa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Por quê? Porque quem ora, querido, quem ora mais, manifesta mais os frutos do Espírito. Dons. Tem gente que está dentro da igreja, com todo o respeito, travado. Pessoas que estão na igreja há anos não conseguem produzir para o reino, não conseguem assumir uma célula. Não, pastor, é uma insegurança, pastor, é um medo, pastor. Filho, está faltando isso, intimidade com Deus, porque a Bíblia nos garante que Deus não nos deu espírito de timidez, Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de amor, de poder, de moderação. Agora nós assumimos isso como a vida de oração. Então, irmãos, a nossa vida de oração, ela tem que crescer em 2020. Eu tenho liberado essa palavra profética. Se você fosse perguntar: pastor, tem alguma frase profética para 2020? Eu diria: olha, 2020, eu estou profetizando que vai ser o tempo de crescimento espiritual nessa igreja, vai ser o tempo da oração. O meu maior sonho é que essa igreja local seja conhecida como uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tenha realmente uma vida de oração. É isso que vai fazer a diferença na tua vida. Pare de tentar vencer pela força do teu braço. Tudo que você precisa, tudo que nós precisamos é de Jesus. E eu quero concluir essa palavra citando aqui umas 2, 3 frases de homens que foram homens de oração. George Herbert, ele disse o seguinte: a oração é o sangue da alma. A oração é o sangue da alma. Se a gente não ora, a nossa alma não tem sangue, não tem vida. O Carlos Finney, ele disse: sem muita oração e lágrima não há avivamento. Se você quer viver um verdadeiro avivamento na tua vida, filho, você tem que assumir uma vida de oração. Está mais do que provado que todos os avivamentos que houve na história do cristianismo começou com oração, mesmo que individual ou coletiva, mas começou com oração. E o avivamento só prevaleceu enquanto teve oração. Quando acabou a oração, acabou o avivamento. Então, se você quer viver um avivamento na tua vida em 2020, você precisa de oração, você precisa de lágrima. O Leonardo Ravenhill, ele disse o seguinte: o princípio que rege a oração é o mesmo da colheita. Se semearmos pouco, colheremos pouco, mas se semearmos com abundância, colheremos com abundância. O nosso problema é que estamos querendo colher muito sem ter aplicado muito. Então nós queremos receber muito de Deus, mas nós nem tivemos tempo com Ele. O oxigênio do cristão é a oração. E por fim, o Leonardo Ravenhill, ele disse assim: se somos fracos na oração, nós somos fracos em toda parte. Eu não quero ofender ninguém, essa palavra é para te estimular, para que você assuma uma vida de oração. Mas se você é uma pessoa fraca em oração, com todo respeito, meu irmão, você é fraco em toda área. Se eu não tenho uma vida de oração, se eu sou fraco na minha vida de oração, eu sou fraco em toda área. Eu gostaria que nesse momento você fechasse os seus olhos, por gentileza. Você sabe por quê, irmãos? O diabo, ele não te incomoda quando você liga o teu radinho lá na tua casa, o teu som, começa a ouvir louvor, louvor, louvor. Pastor, eu gosto de louvor. Louvor traz um ambiente gostoso, pastor, lá no meu lar. Eu fico com muita vontade, pastor. Nada contra o louvor. O louvor é poderoso. A Bíblia fala que
Deus está entronizado entre o louvor do povo dele, de Israel, o nosso louvor. Mas o louvor não incomoda o diabo. Agora, quando buscamos a Deus em oração, irmãos, aí sim o diabo sabe que estamos querendo mais poder para lutar contra ele. E aí, ele procura lançar sobre nós toda a oposição que ele pode. Por quê? Porque ele não quer que você ore, porque ele não quer que você pense, porque ele não quer que realmente você rompa. E você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Deus, Ele está nos chamando nessa noite, nesse dia que se chama hoje, para assumirmos uma vida de oração, para que nós possamos fazer parte do povo que vence pelo poder de Deus e não tenta vencer pelas forças do braço. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza. Por gentileza. E olha, eu quero fazer um convite todo especial para você. Não é nem apelo, eu não vou chamar isso de apelo, é convite. É convite. Talvez você foi ministrado por essa palavra simples e você ouviu coisas que você já sabe. Mas você é um cristão sincero e fala: pastor, realmente é uma dificuldade que eu tenho para ter vida com Deus de oração, para ter essa aplicação. Mas eu gostaria muito de romper, pastor. Eu gostaria realmente de assumir uma vida de oração. Eu gostaria de receber esse poder do Espírito para que Ele me capacite a passar tempo com Ele. Presta atenção, irmãos. Oração, você tem que chegar a um ponto onde você tenha prazer em orar. Não é orar porque o jogo está mandando. Você tem que chegar num ponto onde você fala: Senhor, que prazer que eu tenho de poder estar aqui na Tua presença, Senhor. É maravilhoso. E se você